Então, pessoal, vamos retornar à resolução da prova de técnico em eletrotécnica para o cargo de Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Essa vaga aqui foi destinada a preenchimento da graduação de cabo eletrotécnico. É a segunda parte dessa prova que a gente vai fazer hoje. E vamos fazer um pouco mais de questões. Hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo. O vídeo anterior a gente fez 9 questões. Essa prova no total são 50 questões. Vamos andar um pouco mais hoje. Ok? Então vamos lá. Questão 10. Qual a potência de radiação, que é perguntando a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço que tem como unidade o lúmen. Você tem uma fonte luminosa qualquer, né, e ela emite em todas as direções do espaço o quê? Fluxo luminoso. Essa radiação aqui chama-se fluxo luminoso. É um conceito, pessoal, relacionado à teoria de luminotécnica, a parte específica da engenharia elétrica que estuda a iluminação. Não só da engenharia elétrica, né, também está muito presente na arquitetura. Portanto, a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa em todas as direções do espaço tem como unidade o lúmen. E a potência é dada, a potência de radiação chama-se fluxo luminoso. Ok? Portanto, aqui é a letra D. Essa aqui tem como unidade o lúmen. Essa potência de radiação. É uma questão conceitual. Ok? Questão 11. Calcule a reatância capacitiva. Aqui já é uma questão mais específica mesmo de elétrica, né? De conta, vamos falar assim, do circuito formado por um capacitor de 20 microfarad ligado em série com um capacitor de 30 microfarad, conectados a uma rede monofásica de 115 volts, 60 Hz, e assinale a opção correta. A questão dá os dados do circuito, então o ideal é sempre desenhar o teu circuito, para você conseguir fazer a questão. Então ele diz o seguinte, que temos uma fonte aqui de 115 volts. A frequência dessa fonte é 60 Hz, por isso que eu desenhei a fonte de corrente alternada, ou de tensão alternada. Nessa fonte estão ligados em série dois capacitores, é o que diz aí a questão. Primeiro capacitor, segundo capacitor. Fechou o circuito. O primeiro capacitor tem 20 microfarad. O segundo tem 30 microfarad. Ok? Qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a reatância capacitiva desses caras, né? Reatância do conjunto. Né? A reatância desse conjunto. Lembra do conceito de reatância capacitiva. Reatância capacitiva XC. Isso aqui é uma grandeza que é dada em ohms, tá? Igual a resistência é igual a impedância. Reatância capacitiva é igual ao inverso da frequência angular vezes a capacitância total. Um conceito que a gente vai ter que lembrar sempre, tá? Essa equaçãozinha aqui não tem jeito. A gente vai fazer tanta questão que a gente vai memorizar. Lembra que frequência angular é a mesma coisa que 2π vezes a frequência da rede, em Hz, vezes a capacitância novamente. Só transformei o W, ou ômega, em 2πf. Agora só é substituir, né, pessoal? Quanto é que vai ser? Tem um detalhe ainda que eu esqueci de falar, o seguinte, que para eu descobrir a reatância capacitiva é necessário eu saber qual é a capacitância equivalente. Esse C aqui, na verdade, vai ser a capacitância equivalente. O que é equivalente? É a capacitância de ambos os capacitores. A capacitância equivalente, quando os elementos estão em série, a gente tem que fazer aquele paralelo, tá? Produto pela soma. É exatamente o contrário do resistor e do indutor. Portanto, a capacitância equivalente vai ser 20 vezes 30 dividido para 20 mais 30. Lembra disso, o capacitor está em série
nós temos que tirar o paralelo. O paralelo dele é o quê? O produto pela soma. Quando a gente faz essa conta aqui dá 12. Já fiz aqui do ladinho. 12 microfarad é a capacitância equivalente. E esse valor aqui, da capacitância equivalente, que vai para a nossa equação. Logo, reatância capacitiva é 2π vezes a frequência da rede, que é dada no problema, 60 Hz vezes 12. Realizando essa divisão, reatância capacitiva vai ser 221. O que? Unidade de reatância é ohm. Semelhante à resistência, semelhante à impedância. Portanto, questão 11 é a letra D. Tudo tranquilo? Viram que a questão não é complexa, né? Apenas atentar para essa situação do capacitor em série, você deve fazer o produto pela soma, ok? Quando eles estiverem em paralelo, aí sim, você soma direto. Questão 12. Outra questão de circuitos elétricos diz o seguinte: qual a impedância Z do circuito constituído de resistores, reatâncias capacitiva e reatância indutiva? Tem resistor no circuito, tem reatância capacitiva e reatância indutiva. Em série. E assinale a opção correta. É uma questão também bem tranquila, né? Lembra que o conceito de impedância C é o quê? É a somatória de todos esses elementos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. É a resistência mais a reatância indutiva. Lembra que quando a gente se refere à reatância é importante você colocar o número complexo J, para identificar que a tua reatância ela é indutiva. Portanto, mais J, pelo gráfico lá de número complexo, e menos J para reatância capacitiva. Para diferenciar uma da outra, não é mesmo? Uma está o sentido está para cima no gráfico e outra está para baixo. E a resistência está no eixo horizontal. Só lembrando aí de número complexo. Mas enfim, lembra dessa parte do conceito que não vai ter errada. A impedância total vai ser o quê? É só somar os elementos, né? Como todos eles estão dados já na forma de reatância, não precisa transformar. Repare que o capacitor já está na forma de XC. Ó. Isso aqui é XC. E o indutor também. Ó. Isso aqui é XL. Reatância indutiva. Então é só substituir. O primeiro é esse carinha aqui, ó, 10 ohms, que é o resistor. Temos um resistor de 10. Mais outro resistor aqui, ó, só que agora de 5. Mais 5. Vamos para os indutores. Temos esse indutor e temos esse indutor. Então, mais J. Vou botar os dois aqui dentro do parêntese. 10 mais 20. Agora o capacitor. Menos J. Abre o parêntese. 3. Né? E a outra reatância capacitiva é 12. Então é 3 mais 12. Aqui você tem que ter atenção que nós estamos somando. Estão em série, estão sendo somados porque estão na forma de reatância. Na questão anterior você verificou que quando ele está na forma de capacitância, não se soma capacitores em série. Faz-se o paralelo, ok? Nesse caso não. Como já estão na forma de reatância, é soma direto mesmo. Só somar que todo mundo que é igual, então vai dar 15 aqui de resistência, né? Mais J 30 de reatância indutiva, menos J 15 de reatância capacitiva. Aqui só é conta, né, pessoal? Aqui tem J, tem menos J, então você pode fazer essa equação diretão mesmo. Sem problema nenhum. 30 menos 15, então vai ficar o sinal do maior, né? Positivo aqui, ó. Mais J15. Fiz só subtrair. 30 menos 15. Então ficou a impedância total na forma retangular, ou melhor, na forma de número complexo.
né? Tá dessa forma, mas dessa forma não aparece lá nas nossas opções, né? Na forma retangular. Então a gente tem que lembrar do diagrama de impedâncias, né? O diagrama de impedâncias é esse carinha aqui, ó. E aqui nós temos as três impedâncias, aliás, as três parcelas da impedância, que é o quê? A parcela resistiva, que é o 15, ó, esse cara aqui, é esse cara aqui, ó. A parcela indutiva, que é o 15 aqui, também, ó, esse carinha aqui, ó. E aí eu quero saber qual é a minha impedância Z total, que é o que está perguntando a questão. Esse cara aqui é o XL, né? Ficou XL porque ela é predominantemente indutiva. E aí, gente, é teorema de Pitágoras, né? Não tem mais para onde correr. Z é igual ao quadrado do R mais o quadrado do XL. Resolvendo essa conta vai dar 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Fecha aqui a raiz. Z, impedância Z total vai ser 21,21 aqui na minha conta. Até esse ponto aí você só está fazendo conta operações. E aí é só ir para as opções. Nesse caso aqui, questão 12 vai ser a letra B. Encontramos a impedância total do circuito, ó, impedância Z. Repare que esse cara aqui é o módulo. A forma de representar uma impedância complexa seria necessário colocar também esse ângulo aqui, ó, ângulo θ ou ângulo φ. Alguns livros trazem θ, alguns livros trazem φ. E aí a forma completa seria representar o módulo, que é isso que a gente calculou, mais o ângulo, não é mesmo? Só que como a questão não está pedindo, a gente não representou na forma complexa. Ela só está querendo saber qual é o valor da impedância, do módulo da impedância. Ok? Então encontrou a letra B, questão 12B, vamos para a próxima. Questão 13. Em relação ao capacitor, analise as afirmativas abaixo. Alguma coisa relacionada a capacitor. A diferença de potencial entre seus terminais é proporcional à carga existente no capacitor. Vamos escrever exatamente o que ele falou aí. Na opção 1. Capacitância é o que? Conceitualmente, capacitância é o que? É a relação entre a carga nesse capacitor e a tensão que é aplicada sobre ele. Esse aqui é o conceito de capacitância. Capacitância é carga sobre tensão. Capacitância é a carga que ele pode armazenar dividida pela tensão na qual ele será ligado. As unidades desse cara é o que? Carga é dada em Coulomb dividido por tensão em volts. Ou a unidade dele é o Farad, mais comum também. E o que ele disse na primeira questão, na primeira alternativa? A diferença de potencial, ou seja, a tensão entre seus terminais, é proporcional à carga existente no capacitor. Vamos só inverter aqui essa equação. Vamos inverter aqui, botar a tensão para cima, deixa a carga aí mesmo e leva aqui, ó, a capacitância para baixo. Fiz só inverter, é a mesma equação. Vamos ver se o que ele falou na alternativa 1 é verdadeiro. Ele diz que o potencial entre terminais é proporcional, ou seja, se eu aumentar o potencial, a tensão nesse terminal, o que vai acontecer com as demais grandezas? É proporcional à carga. A carga tem que aumentar também. Portanto, se eu aumentar a tensão, ó, vai aumentar essa carga também. Portanto, a primeira questão está certa. Quando eu aumento a tensão aqui, o que acontece com a capacitância? Ela diminui, porque está aqui embaixo. Ó. São inversamente proporcionais, né? Mas em relação à carga, não. Toda vez que aumenta a carga, aumenta a tensão e vice-versa. Se eu aumentei a tensão no capacitor, evidentemente vai aumentar a carga nele. Portanto, a primeira alternativa está correta. Já vai aqui procurando que dia primeiro. Ó. Pode ser aqui, pode ser essa. A ou a letra E. Segunda
Segunda afirmativa. Sua capacitância é dada em Coulomb por volt ou Farad. Já fizemos aqui embaixo. Aqui, ó. Coulomb por volt ou Farad. Portanto, correto também. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Então, a gente já sabe, né, que vai ser a letra E. Mas vamos ler a terceira afirmativa. Tem capacitância de 1 farad se adquirir uma carga de 1 coulomb para cada volt aplicado em seus terminais. É exatamente isso que diz a equação. 1 farad é o quê? É 1 coulomb para cada volt aplicado em seu terminal. Portanto, isso aqui está correto. Também. Então, a 1 e a 2 e a 3, a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Questão 12 é a letra E. Questão 14. No sistema internacional, as grandezas energia, densidade de fluxo magnético e indutância são expressas respectivamente nas unidades. Energia, pessoal, não é em kWh ou watt-hora, sempre vai ser joule, tá bom? Vou escrever aqui para você nunca esquecer isso. A energia no sistema internacional é dada em joule, J. A densidade de fluxo magnético, é a mesma coisa que indução magnética. Indução magnética, alguns livros vêm com esse termo. Ela é dada em Tesla, é a unidade. Ou, outra forma de representá-la, né? Weber por metro quadrado. É interessante a gente recordar também que a grandeza da densidade de fluxo magnético é dada pelo fluxo dividido pela área. O fluxo magnético é dado em Weber e a área em metro quadrado. Portanto, uma outra unidade da densidade magnética é Weber por metro quadrado. Mas nesse caso aqui, ele colocou em Tesla. Portanto, está entre a primeira. Fechou, né? Já é a letra A. Já verificamos que está a joule de energia a primeira. Densidade é Tesla, é o T. E a próxima unidade, que é fluxo magnético, eu acabei de falar. Fluxo magnético é dado em Weber. WB, tá? Para diferenciar do watt. E a indutância dada em Henry. É o Henry. Então, portanto, letra A, né? Weber, fluxo e a indutância dada em Henry. Questão 14, letra A. Questão 15. Observe o circuito a seguir, né? Dá os dados do circuito e pergunta. Calcule a queda de tensão através de cada resistor acima. Ele quer saber qual é a queda de tensão em cada um desses resistores, nesse e nesse. E assinale a opção correta. Nós temos aqui a tensão da fonte e nós temos dois resistores, esse e esse. Tem algumas formas de fazer, pessoal. Uma das formas de fazer é pela lei de Ohm ou pelo divisor de tensão. Ambas não são complexas, são simples. Vamos tentar aqui pela lei de Ohm. Pela lei de Ohm é o seguinte, nós precisamos descobrir primeiramente essa corrente e depois eu calculo essa tensão. O resistor de 6 ohms e a tensão no resistor de 9 ohms. Quem é a corrente do circuito? A corrente total é a tensão pela lei de Ohm, dividido pela resistência total. Isso aqui é a total, tem que somar ali os dois carinhas. Dividindo é 15 volts por 6 mais 9 dá 15 também. Dividindo aqui pela resistência total, vai dar 1 ampere. É a corrente desse circuito. E aí o que eu faço? Para encontrar a tensão no resistor de 6, preciso apenas multiplicar a resistência do 6, né, vezes
a corrente que percorre ele. É a mesma corrente total, essa aqui, ó. Vai passar aqui por eles. É a mesma corrente I, que a gente acabou de calcular e deu 1 ampere. Para eu saber a tensão no resistor de 9, é a mesma coisa. R9 vezes I. Fazendo essa conta dá 6 vezes 1 e aqui 9 vezes 1. 6 volts. E 9 volts é a queda de tensão do resistor de 9 ohms. Pela própria lei de Ohm, você percebe que é proporcional a queda de tensão à resistência, ou seja, quanto maior a resistência, maior a queda de tensão naquele elemento. Quanto menor a resistência, menor a queda de tensão. Por divisor de tensão, é até mais simples, né? Quero saber a queda de tensão no resistor 6. O que eu faço? A gente já fizemos questões aqui anteriormente de divisor de tensão. Em provas de eletricista, você, por favor, dá uma olhadinha nas nossas provas anteriores, verifique o nosso playlist. Né? Você que vai fazer concurso para eletricista, né? Para eletrotécnico, ou mesmo para engenheiro, está parado, está sem estudar, dá uma olhada no nosso playlist de eletricista, que lá tem muita coisa bacana e você vai rever muitos conceitos. Temos diversas provas lá. Mas ok, vamos voltar aqui para a questão, pessoal. Pelo divisor de tensão, né, a gente vai fazer o seguinte. Pelo divisor, isso aqui é por ohm, né? A tensão que você quer no resistor 6 vai ser igual à tensão da fonte. Isso aqui é a tensão da fonte, a tensão total. Vezes quem? A resistência do resistor 6. Onde você quer a queda de tensão. Divide pela somatória das resistências. O 6 e mais o 9. Só isso. Você encontra a tensão V6 sobre o resistor de 6 ohms. Vai ser o quê? Vai ser o quê? 15 vezes 6 dividido por 6 mais 9. Fazendo essa conta aí dá 6 volts. A tensão no resistor 9 vai ser a mesma coisa. Ó. Quero saber a tensão no resistor 9, eu pego a tensão da fonte, vezes quem? A resistência do próprio resistor de 9 ohms. Divido pela soma dos resistores, do 6 e mais do 9. Fazendo essa conta dá 15 vezes 9, dividido por 6 mais 9. 15 em cima, 15 embaixo, né? Se cancelam, sobra somente 9. Ok? Então, tensão, queda de tensão no resistor de 6 ohms, 6 volts, no resistor de 9 ohms, 9 volts. Questão 15 é a letra A. Você viu que não é difícil, né? Você consegue resolver por diversos métodos. O objetivo da gente fazer de diversas formas é para você analisar e verificar o que é melhor para você. De que modo você resolve a questão mais rápido. Uma questão dessa, uma prova dessa que é extensa, com 50 questões, você tem que treinar não somente aprender o método, mas aprender como resolvê-lo o mais rápido possível. Você precisa ganhar velocidade na resolução de questões. Principalmente o pessoal de eletrotécnica, os eletrotécnicos. Nesse caso, essa prova. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão 16 diz o seguinte. A impedância equivalente resultante da associação em paralelo dá duas impedâncias, né? 10 mais J15 e 40 menos J50. Tem natureza. A gente quer saber se quando eu colocar essas duas impedâncias em paralelo, ela vai ser o quê? Resistiva, capacitiva, exatamente isso que está nas opções. Puramente indutiva, puramente capacitiva, enfim, tem várias opções. Mas vamos primeiro colocar isso num circuitinho. A questão diz o seguinte, que elas estão em paralelo. Então vamos desenhá-las em paralelo aqui do lado. Vou botar uma impedância aqui, em paralelo com outra impedância. Uma é 10 mais J50 e a outra é 40 menos J50. De cara você sabe que quando tem o positivo
No J, você sabe que essa impedância é predominantemente indutiva. Quando tem o sinal negativo, ela é predominantemente capacitiva. No entanto, elas estão em paralelo. Lembra que impedância é dada em ohm e elementos em paralelos, cuja unidade é ohm, você encontra o paralelo fazendo aquele produto pela soma, quando é dois elementos. Tem que encontrar a impedância equivalente. Como tem número complexo, realmente a continha aqui ela é um pouco cansativa, né? Mas é necessário. Vamos fazer o paralelo. Vamos multiplicar os dois valores de impedância em cima e embaixo a gente vai somá-los. Então vai ficar o seguinte, a parte superior, a impedância equivalente, o total, vai ser 10 mais J50 vezes 40 menos J50. Tudo isso dividido pela soma deles, né? Eu vou colocar tudo, mas você já está vendo aí que vai se cancelar, né? Vamos ter essa equação aí, com mais 50 e menos 50, que vai embora, né? Continuando a nossa conta, deu chuveirinho, não tem jeito. Propriedade distributiva, 10 vezes 40, vou fazer aqui 400, menos J, 500, mais 50 vezes 40 lhe dá 2.000. Esqueci o J, tá? Vou botar aqui no final. E lá no final vai ser J ao quadrado. Então, menos 5 vezes 5, 2.500, J ao quadrado. Embaixo, falei para vocês, mais 50, menos 50 vai embora. Resta 10 mais 40, que dá 50. Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar 40, 400. Aqui eu vou fazer essa operação, tá? 2.000 menos 500 vai dar mais J 1.500. Só fiz a operação. Mais por quê? J ao quadrado é menos, tá bom, gente? É menos 1. Ok? Portanto, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais. Então, mais 2.500. Atenção para essas operações básicas, não vamos errar, por favor. Dividido por 50. Vai dar 2.500 mais 400, 2.900. Mais J, 500, 1.500. Dividido por 50. Vou somente dividir aqui os valores, ó, 2.900 por 50 e 1.500 por 50, só para simplificar nossa equação. Z total vai ser 2.900 por 50, vai dar 58. Eu fiz a continha aqui. Mais 1.500 por 50 dá 30J. Ohms. Aqui a gente já pode tirar nossas conclusões. Repare que essa impedância tem uma parte resistiva, que é esse 58. Isso aqui é a parte resistiva. E essa parte aqui, ó, devido a esse sinal de mais, nos indica que ela é uma parte reativa indutiva. Ok? Portanto, a gente vai fazer equações. Letra A diz o seguinte, que a impedância total é puramente capacitiva. Não tem capacitância. Esse aqui, esse positivo representa parte indutiva. Letra B, puramente indutiva. Também não. Puramente, pessoal, esse termo quer dizer que só tem indutor. Ou seja, se tivesse apenas mais 30J, beleza, aí seria puramente indutiva. Mas nesse caso ela não tem mais 30J, tem uma parte resistiva também. Portanto, o termo puramente aqui está errado. Tanto no primeiro, no segundo, quanto no terceiro. Então só sobra a letra D e letra E. Resistiva e capacitiva. Não. Capacitiva não. Já vimos que apareceu o sinal de mais aqui, portanto mais é indutiva.
Resistiva e indutiva é a letra E. A letra E se encaixa, portanto, questão 16, a nossa impedância aí total vai ser resistiva e indutiva. Um pouquinho mais trabalhosa, mas assim, só é conta, né? Mas paralelo realmente é um pouco mais chatinho da gente fazer por causa do número complexo. Mas, como eu falei para vocês, nós temos que treinar a agilidade, não somente a técnica, não somente resolver a questão, mas como resolvê-la o mais rápido possível. Questão 17, uma questão teórica, diz o seguinte: os aparelhos de medidas elétricas são instrumentos de medição que fornecem uma avaliação de grandeza elétrica, baseando-se em efeitos físicos causados por essa grandeza. Sendo assim, em relação aos instrumentos elétricos de medidas comumente utilizados em laboratórios, é correto afirmar que está querendo saber sobre os instrumentos elétricos utilizados em laboratório. Instrumentos de medidas elétricas. Vamos ler cada uma das alternativas. Letra A. O amperímetro, deve ser conectado em série, até aqui ok, com um elemento de circuito no qual se deseja medir a corrente elétrica. Não, se ele está querendo a correta, a meu ver, essa primeira já está correta. Vamos para as demais. O voltímetro deve ser conectado em série. Está aqui o erro. Ó. O voltímetro não é conectado em série, é conectado em paralelo. Já vou pular para a próxima alternativa. Nem preciso ler o restante. O ohmímetro é usado para medir capacitância? Não. Capacitância não. O ohmímetro mede resistência. Ok? Letra D. Multímetro é usado somente para medir resistividade do solo em projetos de aterramentos industriais. Não. Resistividade do solo é medida com resistivímetro. O multímetro não tem nem essa opção de medir resistividade do solo. Ele mede resistência, mas não resistividade. Esse aqui é o erro. Watímetro utiliza bobinas móveis para indicar corrente no circuito, enquanto as bobinas fixas indicam tensão. Também não. Portanto, letra 17 é a letra A. Encontrou a letra A, verificou que o amperímetro é ligado em série para emitir corrente. 17, letra A. Questão 18. Analise o circuito abaixo. Nós temos um circuito aqui composto somente por indutâncias. Nós temos 3 indutâncias. E a questão pergunta o seguinte: assinale a opção abaixo, na verdade eu coloquei aqui do lado, que apresenta a indutância equivalente do circuito. Bem de boa, né? Lembra que eu falei lá atrás que indutância e resistência, quando estão em paralelo, a gente faz o produto pela soma. Quando estão em série, a gente faz a soma direta. Nesse caso aqui, ó. Temos essas duas em paralelo, esses dois componentes. Já vimos anteriormente também em outras provas que quando tem duas indutâncias ou resistências em paralelo, basta pegar esse valor aqui, ó, e dividir pelo meio. Não precisa nem fazer conta. Esse paralelo aqui equivalente vai dar o quê? 0,3. Isso é válido quando os valores são iguais. 0,3 M e o circuito vai ficar assim. O 0,2, né, aí da frente, com o 0,3. E aí, então em série, não perde nem tempo, né? 2 mais 3, 5. 0,5 R é a nossa indutância equivalente. Questão 18, letra C. Repare que aqui a gente já ganhou bastante tempo, né? Na resolução dessa questão, que ela é bem simples. 18C. 19. Analise a figura abaixo. Repare que outra curiosidade em provas de eletrotécnica, não só de eletrotécnico, eletricista também, às vezes acontece isso, mas principalmente provas de eletrotécnico e de engenheiro eletricista. Né? As provas são predominantemente constituídas por questões de circuitos elétricos. Pelo menos a metade da prova vem questões de circuito. É uma atenção especial que a gente tem que dar a esse assunto, pessoal, né? Porque eles vêm com muita frequência. Se repetem em diversas bancas, em diversos tipos de provas. Mas vamos continuar. 19 diz o seguinte: considerando os valores dos componentes apresentados, qual é o valor da corrente elétrica aí no circuito acima? Bem de boa, né? Isso aqui é lei de Ohm diretão. Ó. Tensão pela resistência. Só precisa encontrar a resistência total. A tensão já está no problema, 45. Ó. A resistência total é 2 mais 6 mais 7. Quanto é que dá? 15, né? Dividindo aí, dá 3 amperes.
Portanto, a corrente elétrica nesse circuito é 3 A. Questão 19, é a letra C. Questão rápida também, é bem simples. Questão 20, diz o seguinte. Em relação a instalações elétricas, como se denomina o equipamento utilizado para abrigar? Um equipamento que abriga equipamentos de seccionamento, equipamento que secciona, que faz proteção, faz comando, faz sinalização, instrumentos de medida ou outros destinados ao controle e supervisão de instalações. Né? Equipamento que faz seccionamento, proteção e comando é disjuntor, né, pessoal? Contator também, né, faz comando, enfim. E ele quer saber exatamente qual é o nome do equipamento que abriga esses demais equipamentos, esses outros equipamentos. Né? Qual é o equipamento que tu guarda, né, que tu abriga o disjuntor, contator, né, relés, né, instrumentos de medição, dentre outros. Vamos só procurar a alternativa aqui embaixo. Um transformador espaçador, não, né? O transformador não abriga esses caras dentro. Uma caixa de transformador senoidal, também não. Motor de indução tipo gaiola, não abriga nenhum desses. Painel para instalação elétrica, beleza, né? Aqui, ó. É um painel, ou um quadro elétrico, né? Seria outra forma de se referir a esse equipamento. Uma caixa de distribuição inversora, também não. Tanto que se aplica aqui, 20 é a letra D. Uma questão teórica, só atenção você mata ela, de boa. Questão 21. Assinale a opção que apresenta um dispositivo de proteção de circuitos capaz de interromper grandes potências de curto-circuito durante a ocorrência de um defeito, cuja interrupção está diretamente ligada à sua tensão. Quem é esse carinha que faz essa interrupção? Quem interrompe é o disjuntor de potência. O relé só manda o comando. Importante a gente saber disso, para a gente não cair no erro de marcar esse relé. Tá bom? Então não é o relé, é o disjuntor. Quem faz a interrupção de grandes volumes de potência. É aquele disjuntor lá de média, baixa tensão. É aquele disjuntor lá de média tensão que está na subestação, né, pessoal? Então, disjuntor de potência, letra B. Questão 21, letra B. Alternador analógico não faz interrupção de grandes volumes de potência. Chave seccionadora também não faz interrupção. Chave faca também não. Ok? Questão 21, letra B. Questão 22. A aplicação de motores de corrente contínua é mais difundida. Aqui dá algumas aplicações de motor de corrente contínua. Não tem jeito, a gente tem que saber um pouco de teoria de motor ICC. E, segundo o gabarito, isso aqui eu tive que pegar do gabarito, diz o seguinte, que na tração elétrica de bondes, trens e ônibus são aplicados motores de corrente contínua. Questão 22, letra A. Ok? Isso aqui eu só peguei do gabarito mesmo, porque como eu falei para vocês, tem coisa que não é nem da vivência prática, a não ser que você trabalhe com aquele equipamento específico. Né? Se você não trabalhar, não tem jeito, vai ter que ler o livro e estudar um pouco de teoria de motor de corrente contínua para responder uma questão desse tipo. Mas ok, só lembrando, motores de corrente contínua são comumente utilizados na tração elétrica de bondes, trens e ônibus. Ok, pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje. Fizemos mais algumas questões dessa segunda prova. Vamos deixar um pouco mais para o final para o vídeo não ficar tão extenso. O importante é que você pegue cada um desses vídeos, estude um vídeo desse por dia. Pegue seu caderno, refaça as questões comigo. Se todo dia você fizer uma prova no nosso canal, no final de 30 dias você vai ter resolvido 30 provas. Você que vai fazer concurso para eletricista ou para técnica em eletrotécnica, isso é muito útil. Pessoas também que vão fazer prova para engenheiro, é muito importante que você revise todos esses conceitos assistindo nossos vídeos. Por quê? Isso aí vai fundamentar o seu conhecimento para enfrentar as provas de engenheiro eletricista. São bem mais complexas. A gente vai publicar em breve algumas provas aqui nesse canal. Para engenheiro também, ok? Peço que se inscreva no canal. Se está gostando do vídeo, por favor, se inscreva. Se não está gostando, não tem problema, não precisa se inscrever. Mas se está curtindo, se inscreve aí, curte, né? Indica para algum amigo, para vocês estudarem junto. Lembra que quando você ajuda uma pessoa, né, o universo te ajuda de volta. Isso é inevitável. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.